Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo aqui da Univale, que agora vai ser um estudo, como a gente comentou anteriormente, quinzenal, na primeira e terceira quartas-feiras do mês. Naquele mês que tiver a quarta-feira, a gente vai procurar fazer o nosso Univale Convida e trazer alguns temas interessantes. O primeiro Univale Convida desse ano, já convidando a todos, vai ser no dia 31, agora de maio, que é a quinta quarta-feira do mês, em que o tema vai ser ideologia de gênero, né? Então, a gente vai ter o Dr. André Luiz, né, que é especialista em ginecologia e obstetrícia, em reprodução. Vamos ter o Dr. Eduardo Mimesi, que é psiquiatra, e a doutora Cláudia, cada um falando um pouco, né, sobre o tema, e a gente batendo um papo a respeito desse tema que é tão atual, né, tão importante, às vezes tratado de forma muito superficial, né? Então, a gente fica o convite aí para todos. Então, a gente vai dar seguimento, hoje entrando no primeiro capítulo, capítulo 1. A ideia agora desse livro, diferente um pouco do Evolução do modelo que a gente fez no Evolução em Dois Mundos, é a gente dar uma lidinha no capítulo, né, todos nós aqui, aqueles que estão acompanhando, e a gente discutir alguns temas, né, até de uma forma mais sucinta, mais rápida, né, para não ficar uma coisa muito monótona, muito cansativa. Então, iniciando, eu selecionei aqui algumas considerações a respeito desse primeiro capítulo, que é Entre Dois Mundos, né? Então, na realidade, nesse capítulo, ele vai fazer aqui uma descrição de uma reunião no plano espiritual, né? E o primeiro aspecto que eu trouxe aqui para a gente discutir, logo na primeira página, tem o seguinte parágrafo dizendo: a ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Então, aqui, acho que a primeira consideração que a gente pode fazer aqui é a respeito da compreensão do conceito de Deus que a gente tem, né? Então, a gente ainda vive num mundo ainda de provas e expiações, em que a verdade ainda está muito distante da nossa capacidade de entendimento, não só intelectual, como ainda do nosso desenvolvimento moral, para a gente conseguir ter uma compreensão melhor de Deus. Não é à toa que no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, acho que seria a melhor síntese para o nosso limitado ainda, para a nossa limitada compreensão do que realmente é Deus, né? Para a gente chegar a sentir e ver a Deus, né, a gente ainda tem um longo caminho ainda a percorrer, que é o caminho que o Cristo, né, já percorreu, né? Ele mesmo dizia: eu e o Pai somos um só. A gente ainda, na nossa limitação moral e na nossa limitação intelectual, a gente ainda tem um caminho ainda muito longo para chegar até lá. Mas todos chegaremos, né? Isso aí, a evolução, ela não cessa, né? No outro ponto que eu separei aqui, ele faz uma descrição de um quadro no tempo em que reinos e cidades surgiam e desapareciam, com os mesmos atores através dos séculos, iam e voltavam para a matéria, trazendo as mesmas dificuldades e as mesmas imperfeições. Então, ele faz uma descrição, né, de várias cidades que se formavam, várias civilizações que se formavam e que atingiu o seu apogeu e chegava ao seu declínio e ao seu desaparecimento. Com várias civilizações que a gente viu na Terra.
E ele, né, coloca aqui, né, desses atores que participam vamos dizer, desse teatro, né, que somos nós, indo e voltando no plano espiritual, né, e muitas vezes a gente vai e volta mantendo aquelas mesmas dificuldades, as nossas mesmas imperfeições, né? Então, eu achei interessante nisso, né, assim, a morosidade, de uma certa forma, do nosso processo evolutivo, né? Morosidade do nosso ponto de vista imediatista, né? Porque nada não é moroso, tudo tem o seu tempo de evolução, mas a gente vê que, às vezes, em muitas encarnações, a gente vai e volta ainda, guardando ainda as mesmas dificuldades. O nosso progresso é bem paulatino, é bem lento, né? Através dessas idas e vindas nesses nossos ciclos reencarnatórios, né? Então, é uma reflexão interessante, né? A gente tem que ir superando todas essas nossas dificuldades paulatinamente, aos poucos, né? A natureza, ela não dá saltos, né? Então, a gente vai caminhando devagar, mas caminhando sempre, né? Aos poucos, a gente vai se despindo das nossas imperfeições e vamos adquirindo paulatinamente as virtudes que nós temos que adquirir, né, nesse processo evolutivo reencarnatório, né? Depois, mais um pouco, eu destaco aqui, mais à frente, ele fala do trabalho do instrutor Eusébio, né, em serviço a companheiros necessitados. O instrutor Eusébio trabalhava no Ministério do Socorro Espiritual. Então, ele fala a respeito da assistência na crosta terrestre, direta aos encarnados na ciência do socorro espiritual, que os estudiosos do mundo chamam psiquiatria iluminada. Esse é até um livro que foi lançado pela AME Brasil, né, Psiquiatria Iluminada, lá, pessoal, acho que, se não me fala a memória, de Juiz de Fora, né? É um livro interessante a respeito do tema, né? Aí André também, em determinado momento aqui no capítulo, ele solicita para participar do adestramento junto a Calderaro, né, que era um eminente orientador. E a tarefa era uma tarefa de socorro, evitando, quanto possível, a loucura, o suicídio e os desastres morais necessários, e que era necessário o conhecimento dessas forças psíquicas, né? Desse conhecimento para poder ajudar as criaturas aqui encarnadas e desencarnadas também. Um outro aspecto interessante, o capítulo não é um capítulo longo, ele fala a respeito de uma assembleia no plano espiritual, em que aproximadamente 1.200 pessoas, espíritos encarnados, aprendizes dos templos espiritualistas em seus mais diversos ramos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, mas com aspirações de colaboração no plano divino, tendo elevado potencial de virtudes, necessidade, que é uma necessidade do próprio trabalho, mas ainda portadores de desarmonias e de angústias, né? Então, eu achei bastante interessante esse aspecto, que ele fala aqui dessa quantidade de... Primeiro, a gente entender, né, que quando a gente, durante o sono, né, em que a gente se desdobra, a gente viu uma evolução em dois mundos, né, que a gente viu na evolução em dois mundos que, quando a gente dorme, né, o nosso espírito se desdobra e há várias possibilidades. A gente pode permanecer ao lado do corpo, ali, a gente pode ir para o plano espiritual, para fazer várias atividades de acordo com as nossas afinidades espirituais, né? Então, de acordo com o que a gente está pensando e que está sentindo, a gente está se sintonizando, né, com aqueles no plano espiritual. O que eu achei bastante interessante aqui, né, ele fala disso, né? São espíritos ele coloca aqui como elevado potencial de virtudes, ou seja, com a boa vontade,
apesar das dificuldades, das imperfeições de que eles ainda são portadores, eles dispõem daquilo que é essencial, que é a boa vontade de querer trabalhar no bem, mesmo ainda com todas as dificuldades, com todas as imperfeições. Tem até aquele ditado, né, que diz assim, eu não me lembro bem, que Deus não escolhe os habilitados, mas habilita os escolhidos, né? Então, os escolhidos seriam aqueles que, às vezes, não têm tanta as virtudes, ainda o conhecimento, mas que estão se dispondo a trabalhar no bem, né? Então, eu acho interessante essa reflexão, porque, na realidade, às vezes a gente começa assim, eu não sou digno de fazer isso, né? Eu tenho ainda muitas dificuldades, e acaba isso vamos dizer, sendo uma desculpa para a gente deixar de fazer as coisas, né? Então, entendendo que a gente está num mundo de provas e expiações, aqui não existe anjos, né? E o trabalho tem que ser feito. Os anjos não vão descer do céu para fazer o trabalho que é nosso aqui. Então, a despeito de todas as nossas imperfeições, das nossas dificuldades e da necessidade da gente aprender e evoluir, as nossas dificuldades e limitações nunca podem servir de desculpa para a gente deixar de trabalhar, de fazer, né, de botar a mão, né, na obra, né? Esse grupo que ele se refere, viu, Newton, são de encarnados em desdobramento lá. Exato, entendi que são, né, mais ou menos 1.200 espíritos, né, de encarnados, aprendizes dos templos espiritualistas, em diversos ramos. Né? Ou seja, não eram espíritos das mais variadas culturas, das mais variadas religiões e tal. Não eram só... Qualquer um que tenha, né, a vontade, né, de trabalhar, de querer ser útil, né, de ser útil, fazer o bem, pode independente, né? Porque limitado, cheio de dificuldades e imperfeições, todos nós somos, né? Agora, isso não pode servir de motivo para a gente... eu não sou digno de trabalhar num trabalho de passe ou num trabalho mediúnico, né? Se a gente for esperar os anjos descerem para fazer o nosso trabalho, eles já fizeram a parte deles, né? Eles estão ali ajudando a gente. Mas o trabalho que aqui tem que ser feito por nós, né? Então, assim, é um raciocínio que eu acho que... uma reflexão que eu acho que é interessante para nós fazermos, né? Porque as nossas dificuldades e as nossas imperfeições não sirvam de desculpa para a gente permanecer parado, né? Sem trabalhar, né? Ô, Newton, e você veja o seguinte, né, nessa reunião aí, né, eram, que nem você disse, 1.200 pessoas encarnadas que durante o sono estariam nessa assembleia, porque eles tinham esse lado já espiritual, de espiritualidade desenvolvido, mas ainda tinha alguns temores, né? Então você vê o cuidado da espiritualidade, fazer uma reunião, né? Vim um instrutor, né? Com 6 assessores, né? Para dar um bom ânimo, para dar instrução, para dar, né, uma diretriz para essas pessoas encarnadas. Olha o cuidado da espiritualidade, né, com a gente sempre, né? De habilitar, de encorajar a gente, né? Exatamente. Muitas vezes a gente... como eu disse, né? Deus não adianta... como eu estava dizendo, eu acho que o ditado é mais ou menos isso, que Deus não escolhe os habilitados, né? Porque os habilitados muitas vezes não querem. Às vezes têm até aquela capacidade, mas não querem fazer, né? Então, acho que esse ditado diz muito em relação a isso. Ele escolhe ele não escolhe os habilitados, ele habilita os escolhidos, né? Ou seja, aqueles que têm disposição de fazer, né? de fazer algo, né? E aí, no fim, o instrutor Eusébio entra no recinto, né? E ele profere uma prece, né? Eu acho que vale até a pena ver essa prece, que é muito, muito bonita, né? A gente podia até ler essa prece, que é uma prece muito bonita e também serve vamos dizer, de ensino para a gente. Então, consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto
e orou com inflexão comovedora. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros espargiram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem a tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem a tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos, para que os atritos da luta não os inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-te, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Então, essa prece aqui, eu acho que a reflexão que a gente pode fazer aqui, que é como ele diz aqui, a prece não é só uma manifestação de louvor religiosa, mas é um precioso recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então, a prece é uma coisa que a gente, a todo instante, né, nem que seja momentaneamente, tudo que a gente vai, todas aquelas atividades que a gente vai exercer, sejam elas no campo profissional, no campo familiar, no campo pessoal, a gente deve sempre não esquecer desse recurso, né, de elevar o pensamento à fonte da vida, né, que é Deus, né, pedindo amparo, assistência, proteção, né, diante da nossa fragilidade, que ainda é tão grande, de tantas dificuldades que a gente tem, né, que a gente tropeça com muita facilidade nesses caminhos aqui que a gente percorre na vida, e que a gente não pode prescindir dessa preciosa ferramenta que é essa conexão com a fonte da vida, que é Deus, né? Pedindo sempre o amparo e assistência para aquilo tudo que a gente pode fazer, vai fazendo. Então, assim, é um capítulo também curto, mas bastante interessante. Esses, assim, foram os aspectos que me chamaram a atenção, né, nesse livro, nesse primeiro capítulo do livro, né, e agora ficar à vontade cada um, porque certamente cada um às vezes vai ver uma coisa, eu vi uma coisa, a Cláudia viu a outra, o André outro, o Bruno outro, o Flávio outro,
né? Às vezes, e agora a gente fazer esse bate-papo, né? Como eu disse no início, isso aqui é um estudo, né? Aqui não é aula, não existe professor, é um estudo em conjunto aqui, que a gente lê e faz uma reflexão a respeito dessa obra aí de André Luiz, né? E certamente cada um, às vezes, tem uma percepção diferente ou enxerga alguma coisa que sempre para um ou outro, às vezes, fugiu, né? Então, fiquem à vontade. Ô, Nilton, então, eu achei bem interessante quando ele descreve o mundo espiritual, né? Ele descreve, parece que você se coloca lá e é tudo parecido com o nosso lado aqui, só que é muito mais bonito, né? Então, tudo que ele descreve é de uma beleza, né? Ele bota aqui lá no início, falando do céu, do firmamento, das planícies, e deve ser bem interessante, né? Porque a gente acha assim, é uma coisa... Não, é bem parecido, só que a beleza ela é muito, muito diferente, né? É um outro tipo de beleza. Mas existe, né? Existe árvores, existe plantas, existe... Então, por isso que ele bota entre os dois planos, tanto o lado material quanto esse lado espiritual aí dos que estão lá trabalhando, né? Eu acho bem interessante a descrição da natureza no mundo espiritual. Eu acho bem interessante isso. Na realidade, isso que você está falando é interessante, claro, porque, assim, na realidade, a matéria ela limita muito a nossa percepção, né? A gente se limita aos nossos órgãos do sentido, né? Quando, na realidade, quando a gente desencarna e está em espírito, a gente não tem essa limitação dos órgãos sensoriais, a gente percebe tudo por todo o nosso perispírito, por todo o nosso corpo. Então, os relatos que existem é que as cores são muito mais intensas, os sons, então a intensidade e a beleza das coisas, né, são muito maiores, porque a gente não está limitado por essa matéria que a gente está subjugado aqui na matéria, quando a gente está encarnado. Né? Interessante isso. Ele também, no início do livro, né, ele coloca a Lua, né, como se ela estivesse observando, é uma maneira muito poética, muito bonita, né? Como ela estivesse observando todo esse nosso desenvolvimento da humanidade, né? A construção das cidades, aquilo que você já falou, né? Aquilo vai e volta, as reencarnações, como a gente vai evoluindo. E ele faz isso com uma delicadeza, né? De uma maneira tão poética, né? E o primeiro capítulo ele apresenta mais ou menos o que vai ser esse livro, né? Ele mostra mais ou menos como que vai ser as tarefas do plano espiritual em atendimento imediato aos encarnados e recém-desencarnados. Né? Isso ele deixa bem claro, né? Não existe uma programação nesse atendimento que eles vão fazer. É como se fosse um pronto atendimento. Né? Então, nos casos de loucura, de suicídio, né, de desastres morais, eles vão intervir. Né? Que tanto o Calderaro ele está mais voltado para os irmãos encarnados, como o Eusébio, tanto encarnados como os recém-desencarnados. É bem interessante a gente ter essa percepção, né? Quer ver, no plano espiritual, como se fosse um pronto atendimento ligado aqui na gente, né? Mais uma vez, o que a gente também via, né, Newton, na Evolução em Dois Mundos, né? Como que os benfeitores espirituais estão sempre atentos, ligados, cuidando da gente, né? Socorro, oportunidade de socorro não nos falta, né? Desde que a gente queira, né? Se a gente estiver em sintonia, na maioria das vezes que as pessoas que falam que estão abandonadas, que estão desesperançosas porque não têm um auxílio, é porque, na realidade, elas se fecham, né? Não se conectam com esse manancial de auxílio, de oportunidades que a gente tem. Né? E não se conecta pela prece, que nem ele fala no final, né? Quer dizer, a maneira de a gente se conectar esse manancial divino é através da prece, né?
E a prece tão Outra coisa bonita, que eu né, achei do Santo Terra. interessante também é quando ele fala da assembleia que você falou, a importância da gente saber que quando a gente está dormindo, o corpo físico está dormindo, mas o espírito está em franca atividade, né? Então é importante a gente saber se preparar para dormir, né? Fazer uma leitura edificante, fazer uma prece, porque o que a gente está, a afinidade da gente, leva aquele espírito para onde ele tem afinidade. Também uma outra coisa acho que é importante desse primeiro capítulo, né? Exato, e a gente tem, como você falou, tem que se preparar mesmo, porque as nossas tendências maiores são as inferiores, né? Não são as superiores, né? A nossa maioria aqui, todos nós aqui, temos muito mais tendências inferiores do que superiores, né? Então, se a gente não pedir essa ajuda, esse amparo, para a gente escorregar aí para ambientes que não são saudáveis, que não são bons, é mais fácil para a gente, né? A importância disso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostei muito. Posso ler duas passagens do livro? Hum? Fala assim, ó, que eu achei muito bacana, muito forte. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo, para que o homem físico se converta em homem espiritual. O milagre exige muita colaboração da nossa parte. Quer dizer, você vê como que eles têm essa percepção da responsabilidade que eles têm, né, de estar nos amparando, né? E outra parte que eu achei muito interessante, uma outra frase muito impactante, é assim: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Quantas vezes a gente fica ali naquela zona de conforto nossa, né? Não está bom, mas também não está ruim, a gente fica ali parado, deixando o tempo passar, sem aproveitar as oportunidades que a gente tem, né, enquanto encarnado, né? Aí ele continua: há que trabalhar, grunir, sofrer. Então, a gente vê a importância desse trabalho consciente, né? Da gente estar a caminho, da gente aproveitar esse momento que a gente está encarnado, aproveitar, perceber que a vida material é o meio, não é o fim, né? É o meio que a gente tem de evoluir, de se aprimorar, desenvolver as nossas habilidades morais, né? Emocionais. Eu achei muito bacana. Ele termina falando da prece, né? Que nem você leu até ela, que é muito bonita mesmo, né? E a prece independe de qualquer coisa, né? A gente pode estar em qualquer situação, em qualquer lugar, frequentando qualquer religião, né? Ela só depende realmente da sinceridade, né? Da gente se ligar a Deus, né? A reflexão que eu já falei anteriormente, assim, que eu acho bem interessante desse capítulo, quando ele fala dessa reunião dos 1.200 espíritos encarnados, é da gente ter isso em mente, né? Que as nossas imperfeições não sirvam de desculpa para a gente não trabalhar. Nós somos cheios de dificuldades, de limitações, de imperfeições, mas que isso não seja motivo de a gente parar, de a gente não trabalhar, não botar a mão na massa, na obra, né? Porque senão, porque esse é o caminho, né? Exatamente. Parado, a gente fica estagnado. Há que trabalhar, grunir, sofrer. Né? Então, a gente sabe que tem um caminho para seguir aí, né? E é um caminho de esforço, né? De trabalho mesmo, né? Não é fácil para ninguém. Esse é o caminho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos fazer nossa precezinha de encerramento. O objetivo, como repito novamente, é a gente tentar até fazer um encontro mais sucinto aí, para não ficar muito enfadonho, muito cansativo aí para todos também que estão acompanhando a gente, e renovar novamente o convite para o dia 31,
que a gente vai ter esse Amivale Convida, como eu falei inicialmente, da ideologia de gênero. É um tema bem interessante e a gente vai dando seguimento com o nosso encontro agora quinzenalmente nas primeiras e terceiras quartas-feiras do mês. E a quinta, quando tiver o mês com 5, a gente vai procurar trazer um convidado, um tema interessante no Amivale Convida. Quer fazer a prece, Flávio? Posso fazer. Faz aí, por favor. Amigo Jesus, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de aqui estarmos lendo essa obra que tanto, Senhor, nos esclarece, que tanto nos ajuda a caminhar, Senhor, a crescer em direção a Ti, independente de nossos defeitos. Somos todos trabalhadores da última hora, chamados a crescer através do trabalho na doutrina espírita. Só temos, Senhor, a agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Sim. Agradecendo aí a presença de todos aí. A gente se encontra agora no nosso próximo encontro, dia 31, então, no Amivale Convida. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.